agora a vida do Lucas diante do teu altar, na tua presença, Pai. Continue, Espírito Santo, falando no íntimo dos nossos corações, tocando, ó Pai, sobre as nossas vidas. Senhor, que nós possamos estar ainda mais atentos e sensíveis para ouvir a Tua palavra, e que esta palavra traga confronto, traga conforto, traga cura, traga libertação, traga, Senhor, tudo aquilo que provém do Teu altar. Usa o Teu Filho amado, ó Pai, é isso que cremos e pedimos em nome de Jesus. Quem crê e concorda, diga amém. Boa noite, irmãos. Paz esteja convosco. Antes de mais nada, eu agradeço a Deus pela oportunidade. Peço mais uma vez perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, que eu sei que perante Deus são tantas, mesmo nós não querendo, né? Mesmo que a gente tente não pecar, algumas coisas são inevitáveis, alguns pecados pequenos. Infelizmente, essa é a nossa condição humana. Mas, né, nós temos um Deus misericordioso e maravilhoso. Amém? A palavra de Deus hoje para nós está lá em Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 11. Lá quase no finalzinho lá. Livro de Hebreus, capítulo 11, amém? Esse capítulo, para vocês que estão aqui, aos irmãos que estão nos assistindo de casa, quando tiver um tempinho, leia esse capítulo inteiro. É um capítulo muito interessante, muito edificante a respeito da fé, e é um capítulo que com certeza vai falar muito ao seu coração, eu tenho certeza. Mas hoje, para a gente não se estender aqui na leitura, nós vamos nos ater ao capítulo 11, versículo 1, que é a definição que encontramos na Bíblia sobre a fé. Diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém? Algumas aí vai estar, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e prova das coisas que não vemos, ou a convicção do que não vemos. Mas, basicamente a mesma coisa. Vamos pular lá para o capítulo 6. Vamos ater esses dois. Desculpa, capítulo 11, versículo 6, perdão. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Amém? Nesses tempos tão difíceis que nós temos passado desde o ano passado, Deus tem me tocado muito a respeito de fé, porque em tempos bons nós provamos a fé, mas em tempos ruins, aí que verdadeiramente provamos a fé. Amém? O que a Bíblia diz, o que ela quer dizer quando fala que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a prova do que não se vê? O que nós entendemos com isso? Que nós devemos confiar. Nós temos em quem confiar. E esse alguém que nós temos em quem confiar é Deus. Os nossos olhos carnais, fisiológicos, eles têm uma limitação. Mas os olhos da fé, eles são ilimitados. Amém? Pelos olhos da fé nós conseguimos ver aquilo que ainda pode acontecer, aquilo que eu almejo que aconteça, logicamente que dentro da vontade de Deus, mas eu consigo acreditar e ter a certeza de que aquilo vai acontecer, porque eu acredito que eu tenho um Deus que para Ele nada é impossível. Amém? Uma vez que, se eu perco essa fé, se a minha fé é abalada por qualquer circunstância, logo eu não consigo agradar a Deus. E por quê? Porque a fé, ela representa a confiança que temos em Deus.
Isso é a fé, é confiar em Deus. E se eu confio em Deus, eu tenho uma vida de fidelidade, eu tenho uma vida de perseverança nos ensinamentos de Cristo, naquilo que Cristo espera que nós façamos. Afinal, também está escrito que o justo vive pela fé. Então a fé, essa palavrinha tão pequena quanto um grão de mostarda, ela tem um poder tremendo quando a gente acredita. Amém? Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês que estão assistindo em casa. Você tem fé? Você tem fé? Tem? Tem fé aí em casa, irmãos? Ou você só acredita? Hã? Você tem fé ou você só acredita? Parece que é a mesma coisa. Eu ter fé e eu acreditar, mas não é. Quando eu acredito, eu posso acreditar, nós até estávamos conversando no carro, né? Eu posso acreditar que o homem foi à lua. Eu posso acreditar em Papai Noel, posso acreditar em alienígenas, posso acreditar em inúmeras coisas. Inclusive, posso também acreditar em Deus. Acreditar que Jesus Cristo veio, foi crucificado. Posso acreditar nisso. Porém, se eu acredito em Deus, mas não confio a minha vida, não entrego a minha vida a Ele, não tenho uma vida de retidão, não tenho uma vida que agrade a Deus, se eu não confio que Deus pode me sustentar, principalmente em momentos difíceis, se eu não confio que Jesus Cristo foi meu único e suficiente Salvador, se eu não confio que Deus pode restaurar o meu casamento, a minha família, os meus filhos, qualquer coisa que seja, então eu simplesmente acredito em Deus, mas eu não tenho fé. Existe essa diferença. E muitas vezes a gente confunde. A gente acha que tem fé, mas a gente só acredita. Mas Deus está falando para você esta noite: tenha fé, acredita em mim. Eu posso restaurar o seu casamento, eu posso restaurar a sua vida, eu posso restaurar os seus filhos, porque para Deus nada é impossível. Amém? Eu sei que em tempos de dificuldades, esses tempos que a gente está vivendo aí de pandemia, em tempos de dificuldade e tudo mais, às vezes é complicado para a gente acreditar que alguma coisa vai dar certo quando tudo está dando errado. Eu sei que é difícil acreditar. E o que acontece? A nossa fé começa a adormecer. Nossa fé vai adormecendo. Ela vai adormecendo. E aí chega ao ponto em que você se pergunta: será que eu perdi a minha fé? É possível perder a fé? Não. É possível que ela adormeça. Mas não, você não perde a fé. Porque a fé, ela é dom de Deus. Está escrito lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de Deus, não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, Deus em sua infinita misericórdia, sua infinita sabedoria, já sabendo da nossa condição humana, Ele nos deu esse dom. Porque por nós mesmos nós não conseguiríamos ter fé mediante dificuldades. Mas Ele nos deu esse dom. Então não preciso fazer mais nada. Eu já tenho o dom da fé, eu não preciso fazer mais nada. Errado. Todo dom tem que ser exercitado, tem que ser treinado. A pastora Karen tem o dom do pastoreio, pastor Jair. Mas eles não simplesmente chegaram aqui e começaram a pregar. Foi preciso estudar, foi preciso fazer o curso, foi preciso praticar. Assim como eu ali também. Eu tenho dom para tocar ali? Sim. Mas se eu não praticar, eu não vou conseguir tocar. Não adianta eu ter o dom e ficar esperando que as coisas aconteçam. Não.
eu tenho que exercitar. A fé é a mesma coisa, é preciso exercitar. E como eu exercito esta fé? Através da leitura da palavra, através da meditação da palavra, oração, jejum, uma vida de retidão com o nosso Pai. É buscar a Deus, tentar fazer sempre aquilo que Deus espera de um cristão. Sempre buscar fazer o bem. Depositar a nossa confiança em Deus, principalmente em momentos difíceis. Porque quando tudo está correndo bem, é fácil falar que acredita em Deus, é fácil falar que Deus tem sustentado, mas e em tempos difíceis? Não é? Lembre-se disso, irmãos. Nós temos que alimentar a nossa fé. Porque uma vez que nós não alimentamos nossa fé, como eu tinha dito, a nossa fé adormece. A gente fala, perde a fé, mas a gente não perde um dom que Deus nos deu. Mas, para vocês entenderem, eu vou usar esse termo, a perda da fé. E a perda da fé, ela é a morte da esperança. Se você perde a sua fé, se você adormece a sua fé, automaticamente você está matando a esperança. E sem esperança, não há como eu esperar ou eu buscar as coisas. Não há como eu buscar que as coisas melhorem. Eu deixo de depositar minha confiança em Deus. Eu não tenho mais esperança em Deus, ou seja, eu deixo de acreditar no poder soberano de Deus. Por isso nós precisamos exercitar a nossa fé. Como que está a sua fé nesse período de pandemia? Não sei se você tem algum caso de familiares que passou por essa doença ou outra doença, né? Você que perdeu o emprego, qualquer dificuldade que seja, como anda a sua fé? Você tem alimentado a sua fé nesse momento difícil? Nós precisamos alimentar a fé para que não morra a esperança. Deus, desde que começou a pandemia, eu tenho sentido Deus falando comigo a respeito de fé. E eu vou até usar aqui um fato que aconteceu comigo para ilustrar o poder da fé. Eu fui trabalhar um plantão noturno na madrugada no hospital. E o meu companheiro de trabalho, ele pegou a Covid, ficou um tempo afastado, né? E ele já havia me contado que nesse momento que ele passou de dificuldade, ele chegou quase a ser entubado e tudo, ele se reconciliou com Deus. Ele voltou a orar, ele voltou a agradecer, ele percebeu coisas que ele havia deixado de fazer. Tudo bem, ele melhorou, voltou a trabalhar. E na sequência a mãe dele foi acometida pela Covid também. Eu fiquei sabendo porque ela também trabalha na área, tudo. Perguntei para ele nesse plantão, falei, e aí, como que tá a sua mãe? Ele me respondeu que a mãe dele tinha ido para a UTI e estava entubada. Irmãos, quando ele falou aquilo, eu senti um aperto no coração, eu senti uma angústia. Falei, nossa, ela foi para a UTI. Eu fiquei angustiado porque eu já pensei no pior. Irmãos, é interessante que Deus age quando a gente menos espera. Ele fala conosco quando a gente menos espera. E esse meu companheiro, ele continuou falando. Ele falou, mas tá tudo bem. Ele falou, eu tenho depositado a minha confiança em Deus. E eu lembro que ele falou com essas palavras, falou, você, assim como eu que acredito em Deus, ele inclusive falou, você que vai até na igreja mais do que eu, você sabe mais do que eu, e nós acreditamos no Deus do impossível. Então eu tenho depositado a minha fé em Deus, eu tenho aumentado a minha fé e eu tenho orado incessantemente. Eu tenho buscado a Deus, e coisas que eu não fazia eu comecei a fazer, que foi separar um tempo para orar com os meus filhos, para orar com a minha esposa. Eu tenho orado várias vezes por dia.
ele até falou uma coisa que tocou muito profundo no meu coração, que ele falou: isso era o que eu deveria estar fazendo quando estava tudo bem. Quando estava tudo bem, eu deveria ter mantido a minha fé em Deus. Eu deveria separar um tempo para orar com meus filhos, para orar com a minha esposa, quando as coisas estavam tudo bem. Assim como você deve fazer, ou deveria fazer com a sua esposa também, com suas filhas, com sua filha, com sua enteada. Assim como nós todos deveríamos fazer. Irmãos, aquilo bateu no coração que... eu falei, nossa Deus, realmente, quantas coisas estão boas, eu deveria realmente separar mais tempo para orar e exercitar a minha fé. Oração é exercício de fé. Depositar a confiança em Deus é exercício de fé. E ele ainda comentou, ele falou, e se eu não tivesse buscando a Deus nesse momento, talvez eu não suportasse as barbaridades que eu tenho ouvido. Vou até aproveitar, irmão, se você tem algum conhecido, não só da Covid que está em alta, mas se você tem algum conhecido, parente, amigo que seja, ele adoeceu, ele não está bem. Se você não tiver nada de bom para falar, mantenha-se quieto, dá um abraço, dá um aperto de mão, se ele for próximo, se vocês estiverem em contato, não está numa época de abraçar. Mas não fale palavras que vão desanimar. Ele falou, se eu não tivesse depositando minha confiança em Deus, eu não ia aguentar, porque eu ouvi barbaridades do tipo, nossa, ela entubou. Ixi, agora vai pegar pneumonia, vai morrer. Os rins vão parar. Ixi, quem entuba não volta. Ele falou, a princípio eu me abalei um pouco. Mas eu estava firme com Deus. E eu entendi que essas pessoas, talvez até inconscientemente, elas estivessem sendo usadas pelo inimigo para abalar a minha fé. E eu te falo hoje, irmãos, quantas vezes a gente não escuta palavras de desânimo? E às vezes a gente dói mais ainda quando vem de pessoas que nós conhecemos, de pessoas que convivem com a gente. Quantas vezes a gente não ouve uma palavra de desânimo? Às vezes essas pessoas nem sabem que estão sendo usadas. Mas o inimigo, ele sabe do poder das palavras também. E ele sabe que uma vez abalada a nossa fé, uma vez que nossa fé adormece, nós não agradamos a Deus. E ele sabe onde atacar. Mas eu te digo uma coisa, irmãos, é comum. Não fique aí você se sentindo culpado se um dia você vacilou na fé, se um dia você achou que perdeu a fé, se um dia você sentiu que sua fé estava enfraquecida. Não se sinta culpado, nós somos humanos. E até mesmo os discípulos, os apóstolos, tiveram seu momento de dúvida, não é? Nos evangelhos, em Mateus, em Marcos, em Lucas, há várias descrições, inclusive do dia em que eles estavam no barco. E eles estavam com Jesus presente no barco. Jesus estava dormindo. O mar estava revolto, mas Jesus estava dormindo. E mesmo com Jesus ali, eles ficaram amedrontados, com medo de que o barco afundasse. E o que Jesus falou para eles? Homens de pouca fé, por que estáis tímido? E simplesmente mandou que parasse a tempestade. Às vezes nossa condição humana nos coloca nessa situação, mas Jesus está no barco com você. Lembre-se disso. Pedro teve seu momento também, em que mais uma vez eles estavam no barco, e outra tempestade, e vendo Jesus andar sobre as águas, Pedro chegou até um momento duvidar e falou: mestre, se és tu,
que eu ande pelas águas também. Às vezes a gente acha que a gente está firme na fé. Mas Pedro, quando viu a ventania, quando viu as ondas, ele se amedrontou. Às vezes nós vemos tudo dando errado à nossa volta, como se fossem os ventos, como se fossem as ondas, tudo está dando errado. E a gente vacila na fé, a gente começa a afundar no mar também. Mas nós não podemos esquecer que Jesus está ali conosco. E assim como Jesus fez com Pedro, ele foi lá, puxou Pedro e o salvou. Assim Jesus faz conosco também. Não só esta noite, mas todos os dias da nossa vida. Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Entenda bem isso, irmão. E Jesus falou para Pedro, falou: homem de pouca fé, por que duvidaste? Era uma bronca? Talvez. Mas eu creio que Jesus falou aquilo para que Pedro acordasse, para que Pedro entendesse que ele precisava exercitar mais a fé dele, assim como nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós não podemos deixar de exercitar a nossa fé. Não tem um ditado que diz, né? Foi até tirado da Bíblia, que acabou se tornando ditado: a fé move montanhas. Pela fé nós conseguimos grandes coisas. Tanto é, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, se você ler, você vai ver muitos relatos a respeito da fé. Jesus fez muitos milagres. Jesus curou cegos. Jesus curou leprosos. Jesus curou a mulher do fluxo de sangue que foi pregada alguns dias atrás. E em todos esses casos, Jesus falou para eles: a tua fé te salvou. Isso é depositar a confiança em Deus. Isso é acreditar que Deus pode fazer milagres. Deus pode operar milagres. E Deus, essa noite, Ele está operando milagre na sua vida. Se você tem alguma dificuldade, se você perdeu aquele emprego, se o seu casamento não anda bem, sua família, Deus está operando milagre. Basta você crer. Basta você crer. E a tua fé vai te salvar através do poder do Espírito Santo de Deus. Terminando a história, não esqueci da história desse meu amigo. Ele depositou a fé e a confiança em Deus. Falei com ele quarta-feira. Perguntei para ele: e sua mãe? Ele me mostrou uma foto da mãe dele na casa dele, depois de 20 e poucos dias na UTI. Essa mulher está se recuperando em casa. Ele depositou a fé em Deus, e Deus operou o milagre na vida dele, na vida da mãe dele. Entenda, irmãos, Deus é poderoso. Deus, Ele é soberano. Basta você ter fé, você acreditar. Exercite a sua fé. Exercite, não deixe que ela adormeça. Não mate a esperança. Deus é poderoso e Ele vai agir de modo sobrenatural na sua vida. Amém? Essa era a mensagem que eu tinha para vocês hoje. Mensagem rápida, mas espero que tenha tocado o coração de vocês, assim como tocou o meu coração de uma forma sobrenatural. Me fez questionar algumas coisas. Separa um tempinho para exercitar sua fé. Não só você, mas com seus filhos, com sua esposa, com a sua família. Separa um tempinho no seu trabalho, onde você estiver. E ali Deus está. E Deus com certeza estará operando o sobrenatural. Amém? Passo a palavra para a pastora novamente. Agradeço a oportunidade. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Amém, irmão? Se coloque de pé em nome de Jesus. Que noite abençoada. Amém? Coloque a sua fé em ação.
E você vai ver as coisas mudarem em nome de Jesus. Amém, glória, é verdade. Aleluia. Pegue nesse instante a sua oferta, a sua semente. Você que vai entregar nesta noite o seu dízimo, em obediência e fidelidade ao Senhor. Segure na sua mão. Nós vamos orar pela tua vida, pela tua família. Amém. Vamos orar também por todos aqueles que se encontram no leito de UTI. Amém. Nesta última semana nós recebemos uma notícia, nesses últimos dias, de uma irmã em Cristo, amém, que ela teve a Covid e ela não aguentou. Ela foi para os braços do Pai e no dia seguinte a irmã dela também foi para os braços do Pai. Então que você possa nesta noite orar por esta família, por esse momento tão difícil. Talvez, louvado seja Deus, graças a Deus você possa dizer assim como eu, que você não tem nenhum caso na sua família. Glória a Deus. Mas este é o momento da gente se colocar no lugar dos nossos irmãos. Que dor, irmãos. Que dor que esta família não deve estar sentindo. Mas nós cremos no poder da oração. Amém? Vamos orar.